Vamos falar agora sobre algumas opções que você pode passar na hora que você está definindo os campos dos seus models, e são geralmente as opções mais comuns de se utilizar. Uma das opções é true, ou melhor, null igual a true ou false, né? A opção true ou false se o campo é nulo, sim ou não. Você tem o blank também, digamos que eu coloque false aqui. E um outro campo muito comum é o default. Assim, sem nome. Bom, o que são esses campos que o Django te dá por definição? Vou colocar um outro campo aqui embaixo. O que são esses campos? Não, o que são essas opções aqui? Vou usar uma outra opção aqui, que também é muito comum, que é unique, vou colocar como true. Entendendo de forma geral como é que funciona. O campo nulo e o campo blank gera confusão porque são coisas, né, muito parecidas assim conceitualmente falando, mas no Django ele lida com isso de forma diferente. O nulo é uma configuração que é aplicada apenas no banco de dados. O blank é uma configuração que é aplicada no servidor do Django, ali no projeto, no Django, enquanto está processando a requisição. Não sei se ajudei ou atrapalhei. É verdade. Mas assim, pense no seguinte: se o usuário estiver preenchendo ali um cadastro de employee, ele deixar o campo name em branco, e você tiver definido ali que o blank é igual a false, eu vou apagar esse true aqui para não ficar confuso. Se o blank você colocou como false, o que vai acontecer? O Django ele não vai deixar esse dado, essa informação chegar no banco de dados. Ele vai barrar essa informação ali no próprio Django e vai devolver para o usuário uma informação dizendo, uma validação dizendo que esse campo não pode ficar em branco. Ele valida se o campo foi preenchido ou se o campo está em branco. É para isso que serve esse blank do Django aqui no caso, do campo dentro do Django. Então, blank igual a false não deixa que a informação nem chegue no banco de dados. O request chegou ali no Django, na parte inicial do Django, antes de salvar no banco, antes de tentar salvar no banco, ele já devolve para o usuário a mensagem de erro, né? Uma validação dizendo que aquele campo não pode ficar em branco. Já o null igual a true ou igual a false tem a ver com o banco. Então, se você deixar isso aqui como true, por exemplo, blank igual a true, o que é que você está falando para o Django? Olha, se o usuário deixar em branco o campo, o nome na hora que ele preencher, não tem problema, vou aceitar isso. Null igual a true nesse caso, significa que o banco de dados ele aceita dados em branco, dados nulos. Ele vai salvar aquela informação mesmo que não venha nada. Se você colocar null igual a false, o banco de dados vai recusar salvar aquela informação. Então, se você mandar um formulário e deixar o nome em branco, se você disse aqui que o blank é igual a true, em vez de ele devolver uma validação para o usuário, o Django vai aceitar a informação e vai tentar passar a informação para o banco de dados, tentar guardar no banco de dados, e aí você vai ter um problema porque o banco de dados não vai conseguir salvar, já que ele disse que não aceita dados nulos. Então, nulo tem a ver com o banco de dados. O banco de dados permite ou não a inserção de dados em branco. E falando em branco, e voltando a falar do blank, né, pode ficar um pouco confuso, mas é isso, ele deixa ou não salvar dados nulos, né, nenhuma informação. Já o blank, ele permite o Django fazer validações se o campo estiver vazio, para devolver para o usuário a informação dizendo, olha, o campo não pode ficar em branco, precisa preencher alguma informação. Blank é uma validação para o usuário, né? Não deixa passar por banco de dados. Já o nulo, ele tem a ver especificamente com o banco de dados, se aquela informação pode ou não ser salva. Então é bom você manter essas duas informações aqui, esses dois parâmetros em harmonia aqui, para você não ter um problema no seu banco de dados na hora de tentar salvar e nem conseguir também. Aí você vai ter que tratar exceptions para o usuário e tal, enfim. Tenta manter isso em sincronia, certo? Default. Default, como o próprio parâmetro que eu estou passando aqui, já vai
deixar claro o que acontece. Se o usuário deixar o campo em branco e você tentar salvar no banco de dados um usuário que o campo do usuário, campo nome está em branco, ele vai preencher automaticamente esse campo com essa informação que estiver aqui, com a informação padrão que estiver aqui. Então, se você deixa eu apagar isso aqui para não ficar muita informação na tela. Se você permitiu, ou melhor, se o usuário deixou o campo em branco e mandou pro sistema não request, o banco de dados vai receber essa informação, esse dado, essa informação, porém, em vez de salvar com o valor em branco, ele vai salvar ali como sem nome. Se o usuário passar o nome, obviamente que vai ser, se ele passar lá João, vai ser salvo João, beleza? Se deixou em branco, ele vai salvar com o default que tiver aqui. E por fim, você tem esse unique aqui embaixo. Estou tentando passar de uma forma geral, não vou passar e mostrar na prática isso aqui. Estou explicando para vocês entenderem. Acho que está bem fácil de entender essas partes. Quando a gente for para a parte prática, a gente não ficar vendo a parte prática de cada um desses detalhes, senão vai ser uma aula de 5 horas aqui, a gente não vai conseguir ver tudo. Então, entendendo esses conceitos, fica mais fácil de você, lá na frente, quando a gente for fazer a parte prática, vocês entenderem tudo funcionando em conjunto. O unique igual a true significa que se o usuário, alguém criar lá um departamento com o nome financeiro, por exemplo, já existia esse nome no banco, esse departamento no banco, e uma outra pessoa, ou a mesma pessoa, enfim, tentar criar um outro departamento com o mesmo nome lá, financeiro novamente, esse unique true aqui é justamente isso, ele não permite essa criação, ele não vai deixar com que essa informação seja salva no banco de dados, porque ele é um campo unique, ou seja, você só pode ter um único campo, uma única linha na tabela com essa coluna preenchida com aquele valor específico, certo? Ele não permite duplicidade no campo que você tiver definido aqui, o unique true, certo? Então, basicamente, essas opções aqui são as mais comuns de você ver quando você estiver trabalhando com os projetos no Django, que é nulo, se é blank, se um valor default que vai ser utilizado ali caso o usuário não preencha. Isso vale também para um status no banco de dados, para uma situação de alguma coisa, né? Qual a situação padrão? Está criando um pedido no banco, então por padrão vai estar com um pending. Aí, o default vai ser o equivalente a pending, por exemplo. A opção único, né? O parâmetro unique, que é para dizer se aquele campo pode ter duplicidade ou não pode ter duplicidade. Por padrão, ele permite duplicidade, mas se você falar que unique é igual a true, ele não vai permitir duplicidade para esse campo, no caso name, em departamento. Beleza?